things are possible. Only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se abate sobre nós seu desejo, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Se cremos que Ele virá, então devemos dar a vida pelo que cremos. Na verdade, nem todos dão as suas vidas pelo que creem no sentido espiritual. A fé, de um modo geral, tem sido mental, intelectual apenas, e por isso é explorada somente
em torno dos benefícios materiais, físicos, como seja a cura divina, a solução dos problemas, dos negócios materiais, enfim, o progresso terreno. Esta é uma fé intelectual, mental apenas, e há muitas delas que, ajuntando todas, não pesam nada mais, nada menos do que o vento na balança da eternidade. Agora, a Bíblia nos fala da fé do justo, a fé de Jesus Cristo, a fé que é a substância, a fé que é a prova das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, a fé no Deus invisível, que mesmo não nos respondendo em certas circunstâncias, nós nos aproximamos mais dele, nós o amamos mais. Ouvintes, eu creio que todo cristão gostaria de ser chamado filho de Ló. Ló foi um homem justo. Eu citei a Bíblia em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, que está escrito: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Pedro continua dizendo: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Vamos analisar juntos nesse instante a análise da palavra de Deus, a meditação dela, sob orientação do Espírito Santo, é tudo que a pessoa precisa nos momentos mais difíceis de sua vida. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Chamaram o profeta desta era de um tipologista. Mas Deus é um tipologista. Jesus Cristo foi um tipologista. Paulo, todas as Escrituras estão repletas de tipos, de símbolos. O Apocalipse, inclusive, foi revelado a João através de símbolos. Esses símbolos deveriam ser revelados, os seus significados agora, no fim, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, mensageiro, o 7º mensageiro, mensagem do qual nós vos anunciamos com certeza absoluta de que é o precursor da segunda vinda de Cristo. Isto deve encher o nosso coração, sobrepujar os nossos problemas de ordem corriqueiras, nos desamarrar destas coisas que nos amarram tanto e às vezes não servem para nada mais nem nada menos para nos tirar a paz. Tirando a paz, nos tira a saúde, nos tira a confiança. Vejamos aqui entre Ló e Abraão. A Bíblia não diz que os filhos de Deus são filhos de Ló. A Bíblia diz que os filhos de Deus são filhos de Abraão. Isto é, estes que vivem pela fé genuína. Ló não foi para Sodoma e Gomorra por um envio de Deus. Ele foi pela sua própria escolha. E a sua escolha determina o seu destino. Lá, mesmo como justo, ele se envolveu na política e chegou a ser até um preso político, que necessitou depois, mais tarde, da intervenção de fé de Abraão para libertá-lo daqueles 5 reis que iam matá-lo. Vejam como isto é verdade.
Isso tem ressonância nas Escrituras. Ló então foi por sua própria escolha. Estava enfadado, cansado de tentar consertar Sodoma e Gomorra. Mas por outro lado, Abraão tinha saído pela vontade perfeita de Deus. Vale a pena agora lembrarmos de que Deus tem duas vontades: permissiva e perfeita, própria dele. Você pode fazer uma obra para Deus sob vontade permissiva. É o que os filhos de Ló estão fazendo. Amados, pare um pouquinho. Leiam Gênesis capítulo 19, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 24 em diante, vocês vão encontrar que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela tinha um coração sodomita, presa na casa, em outras coisas que ela deixou lá dentro. E Ló ficou apenas com 2 filhas. E essas filhas, então, o que fizeram? Disse: agora pronto, nós não vamos ter semente, quem vai se casar conosco? Estamos aqui, isoladas, a cidade queimou, todo mundo morreu, então vamos fazer o seguinte: vamos dar vinho para o nosso velho pai e vamos nos deitar com ele enquanto ele está embriagado. E assim teremos filhos dele. Resultado, Gênesis 19, versículo 37. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Ela teve um filho com o próprio pai. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Ló é pai de Moabita e de Amonitas. Agora, vocês querem ver o que são os Moabitas? Justamente aquelas igrejas que Balaão usou para botar tropeço na frente de Israel, na frente dos filhos de Abraão. Foi justamente a quem Balaão, aquele que amou o prêmio da injustiça, usou. Vejam onde estão sendo gerados os credos e os dogmas denominacionais. São entre pais e filhos, espiritualmente falando. Dentro de suas próprias casas, de escolas de pensamento, eles geram as Moabitas. São filhas de Ló. Foi o único meio pelo qual Balaão conseguiu botar tropeço diante de Israel. E se não fossem essas igrejas fabricadas desta maneira, o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo teria uma força tão operante quanto teve na igreja primitiva. Vocês sabem disto? Tinha que campear essas 3 doutrinas, nicolaíta, baalanita, jezabelita, durante os séculos e se introduzirem na igreja, formando estas Moabitas, filhas de Ló, geradas pelos seus próprios pais. Agora vamos notar o seguinte: o que aconteceu com Abraão? Abraão estava sob a vontade perfeita de Deus. Ele disse: sai da sua parentela, Abraão, sai do meio deles. Era um fazendeiro ali fora de Ur. Então saiu, sai do meio de sua denominação, porque eu tenho uma fé diferente para você, Abraão. E você será pai daqueles que serão tirados de Sodoma e Gomorra de uma maneira diferente, como você foi tirado. O Filho de Deus nunca foi um sodomita. O eleito da noiva é eleito desde antes da fundação do mundo. Ele pode ter andado pelos mesmos caminhos, nos mesmos pecados, como Paulo disse, mas a sua alma nunca foi daquilo. Nunca pertenceu àquilo. Você é uma filha de Abraão. E Jesus encontrou uma filha de Abraão que estava há 18 anos escrava de Satanás. Se você é uma filha de Abraão, o dia que você encontra com a mensagem para os filhos de Abraão, ninguém pode tirá-la de seu coração. A diferença está aí. Nunca um filho de Abraão volta atrás. Nunca.
Você não pode ter saudade de Sodoma e de Gomorra, porque você nunca foi dela. Você nasceu foi em Cristo, você nasceu foi em Deus, você é uma semente que vem de Deus. Você não foi gerado por credos e dogmas moabitas. Não, não. Saia urgentemente desses lugares onde vocês são cirandados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer baixeza que surge em torno de fé, de cristianismo, de religião. Saiam fora de todos os credos, de todas as interpretações humanas e entrem no Espírito de Deus e recebam a unção dos santos, conforme São João disse. Então ele, aquela unção, o Espírito Santo de Deus, te ensinará todas as coisas, como se conduzir como mulher e como homem, ser homem e ser mulher. Há diferença muito grande. Deus distinguiu, a mulher é um subproduto do homem, não é uma criação original. A criação original é o homem. A sentença que Deus deu para a mulher é uma, para o homem é outra. Agora em Cristo não há macho nem fêmea. Considerando as almas, todas têm o mesmo valor, cada um em seu devido lugar, cada membro no seu devido lugar, tem valores correspondentes. Saiam dos ventos de doutrina que te põe numa condição de filho de Ló, de Moabita. Veja que doutrina perniciosa de Balaão. Ensinou as filhas de Moabe, as moabitas, a vestirem mini saia e se requebrarem diante dos soldados de Israel, porque pela palavra do Senhor, ele nunca conseguiria derrotar um soldado israelita. Não, pela profecia ele nunca conseguiria, mas foi pela doutrina. A profecia de Balaão foi de Deus para Balaque, mas a sua doutrina foi do diabo. Quando eles falam que Jesus Cristo é Salvador, isso é de Deus. Mas quando você vê as suas doutrinas de 3 pessoas e tantas coisas, e que geram um cristianismo mundanizado, como estamos vendo, isso é do diabo, essas doutrinas. Saiam delas o quanto antes, se quereis vos escapar com vida. Isso não é um recado de homem, isso não é um pensamento de homem, isso é um recado de Deus. Isso é assim, diz o Senhor, é Deus falando. Deus nunca foi um misturador. Se Ele é santo, então Ele é separador, Ele é separado, porque santo quer dizer separado. E Abraão estava ocupado e gemendo com os problemas de Sodoma? Não. Enoque teve os problemas que Noé teve? Não. Enoque é o tipo da noiva que anda com Deus completamente liberta. Tem a construção da pirâmide das 7 naturezas do Cordeiro. Enoque é outra coisa. Noé não é um tipo da noiva. Noé, depois da arca, depois do dilúvio, ainda teve problemas, ainda se embriagou. Passou com ele a semente para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Passou dentro da arca, inclusive, a semente da serpente, que sofreria a mesma maldição que Caim sofreu. Mas Enoque não. Enoque é o tipo. Cada personagem na Bíblia é um tipo. Noé é tipo dos salvos pela grande tribulação. Ló é o tipo dos salvos pela grande tribulação. Lá haviam 2 anjos com Ló. E Ló disse, meus senhores. Abraão, quando os 3 chegaram ali, Eloi e os 2 anjos que desceriam a Sodoma, disse, meu senhor. Não falou meus senhores.
Como Eloi aí pode ser senhores? Ele disse, meus senhores. Ló disse, meus senhores. Mas Abraão disse, meu senhor. E um ficou com Abraão. Abraão crendo em um suficiente, revelando os segredos do coração, fazendo promessas do filho. Enquanto dois desceram para Sodoma e Gomorra e foram chamados de senhores. Eram anjos, eram mensageiros que portavam a mensagem para cegar os sodomitas e que na verdade tinha salvação para Ló, o justo. Mas salvação comum. Depois disso, Ló geraria as denominações moabitas e amonitas. Mas o que foi que gerou Abraão? Vamos? Na verdade, ele gerou uma escrava, da escrava um Ismael, e da semente original, um Isaque. Gentios estariam envolvidos isso aí? Não, a igreja resgatada. Ismael seria forte. Isso está lá entre os árabes e os judeus, é outra coisa. Mas vamos pensar aqui agora. Vamos pensar aqui. Somos filhos de Abraão. Cristo é posteridade de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Leiam Gálatas capítulo 3. Nós não somos filhos de Ló. Não fomos gerados daquela maneira embriagada, com credos e dogmas, pelas suas próprias filhas. Nós somos gerados pela fé de Abraão. Esse é o eleito. Esse é o que está esperando o quê? O que esperava Ló e o que esperava Abraão? Abraão esperava a manifestação do Filho, a materialização da promessa de Deus, dando glória a Deus contra a razão, contra todas as possibilidades. Aí está você, filha de Deus. Aí está você, filho de Abraão, crendo como Abraão creu. Como um barco navegando em alto mar, onde a calma é bonança, às vezes se vê, mas tormenta é procela, estou sempre a esperar, é o oceano a atravessar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Diga, Senhor, agradeço porque o Senhor me fez uma filha, um filho de Abraão, e pela fé eu quero esperar a manifestação do Filho nas nuvens para subir com ele no rapto para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava,
que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, um passo só, e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, vivi uma vida tribulada, sem conhecer a luz de Jesus, tal como peregrino em erma estrada, seguia uma cruz sem Jesus. Eu estava perdido e abandonado, sem ter Jesus no meu coração. Hoje eu canto, tenho em mim a salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer perdão. Cansado, solidão, pesado fardo, senti um dia a mão de Jesus, livrando-me para sempre do pecado, pregando-os na cruz com Jesus. Eu estava perdido e abandonado, sem ter Jesus no meu coração. Hoje eu canto, tenho em mim a salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer perdão.
Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Existe uma terra de encanto e dulçor, além, muito além das estrelas. Ali não há sombras, as noites não vêm. Jesus irradia constante fulgor. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. Vale de bênçãos, feliz entrarei por entre jardins perfumados e verdes campinas, ouvindo cantar dois anjos louvando a Jesus, o meu Rei. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. Se mais eu pudesse saber deste lar, herança de Deus aos gemidos, mas tudo que sei é que em meu Salvador, no céu para sempre eu irei descansar. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto
Ouvintes, Deus vos abençoe enquanto ouvimos da sua palavra. Sabemos que ela é alimento, alimento para a alma, alimento para o espírito. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem o Evangelho como alimento espiritual. O Evangelho é justamente para preparar o homem para os céus. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é para preparar o homem para os céus. Agora, não há um homem e uma mulher que sabe enfrentar a vida, esse período aqui na Terra, melhor do que aquele que está bem preparado para os céus. Porque se não somos preparados para os céus, que são compostos, ou seja, o céu que é composto de coisas muito maiores e melhores do que a da terra, como poderíamos então pensar em tão grandes coisas como o céu, a glória eterna? Então o Evangelho nos prepara para coisas muito maiores do que a da terra. E uma vez preparados para gozarmos e tomarmos posse de coisas muito maiores do que as coisas efêmeras deste mundo, nós sabemos, nós tratamos, nós vivemos durante o tempo que estamos aqui com muito mais aptidão, com muito mais capacidade, com muito mais certeza, porque aquele que é fiel no mínimo é no máximo. Então nós devemos pensar numa coisa muito importante nesse instante. É que o céu desceu na terra. Deus se encarnou. Nasceu de mulher, por isso é filho. Jesus Cristo foi totalmente homem e foi totalmente Deus. Por fora, ele foi totalmente homem. Foi um tabernáculo humano, sendo tentado em tudo que somos tentados, enfrentando todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar aqui na Terra. Foi Deus se fazendo carne, participando da natureza humana. Mas o que morava ali, o que habitava ali, era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. João Batista apontou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. E de fato,
Este cordeiro foi anunciado desde o Éden. Ele é o cordeiro, o animal mais obediente, mais manso, ali dentro da água, e vindo agora sobre ele a ave mais pura, a pomba. O Espírito Santo vindo de uma maneira especial. Deus vindo habitar naquele tabernáculo, naquele cordeiro. Ali não podia estar um lobo, porque ele fungaria e não obedeceria à pomba. A pomba alçaria voo logo em seguida. Mas ali estava um cordeiro. Isto é mais do que bonito. Isto é alimento para nós. Suponho que todos vocês que estão me ouvindo nesta hora concordam e podem ver isto nas Escrituras. A pomba como um símbolo do Espírito Santo e o cordeiro como tipo verdadeiro daquele que foi imolado em nosso lugar, o animal mais manso dos animais. Então ali estavam a ave mais pura e o animal mais manso, ave e animal de sacrifício, porque a pomba também era uma ave de sacrifício. Como isso tipifica perfeitamente Jesus sendo o Cordeiro de Deus e a pomba sendo o próprio Deus nele. A palavra, o Espírito Santo não haveria pousado sobre um animal rebelde, sobre um lobo, sobre um bode rebelde, porque a natureza destes animais não são corretas. Tinha que ser natureza correta, tinha que ser ambos da mesma natureza. Agora, essa é a forma que deve ser conosco. Nossa natureza tem que ser mudada do pecador temperamental à mansidão do Cordeiro. Quando Jesus falou com Nicodemos a linguagem do novo nascimento, ele não entendeu, embora sendo um homem entendido, embora sendo um homem culto, embora sendo um teólogo, embora sendo um homem que conhecia as Escrituras, mas ele ficou no ar quando Jesus disse: necessário te é nascer de novo se quiser entrar no reino dos céus. Vamos ver para onde, para que lugar a pomba dirigiu o cordeiro, e nós notaremos com clareza para onde essa mesma pomba, que é o Espírito Santo, que a igreja julga ter, poderia dirigi-la nesses dias. Veja para onde o Espírito Santo conduziu a igreja do passado, a igreja primitiva, a igreja durante as eras passadas. Sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, teria se modernizado, evoluído, e estaria conduzindo a igreja hoje de uma maneira totalmente diferente? Não. Basta nós notarmos para onde a pomba conduziu o cordeiro, o Espírito Santo conduziu o cordeiro, e para onde esse mesmo Espírito Santo conduziu a igreja primitiva, para onde e como, de que maneira ela se conduziu, de que maneira ela obedeceu às ordens de Jesus. Vocês devem notar que o cordeiro se rendeu completamente à pomba. E vamos advertir a todos:
Esse assunto não pode ser comum. Esse assunto não se torna enfadonho para os filhos de Deus. Vejam para onde a pomba dirigiu o cordeiro: para a crucificação por todos os nossos pecados. Quando Deus quis representar a seu filho no animal mais manso e limpo da terra, ele tomou o cordeiro, um animal terreno. Porém, quando ele quis representar-se a si mesmo nos céus, se representou na ave mais mansa e limpa dos céus, a pomba. E isto mostra perfeitamente de que se compõe a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo se compõe de pessoas que têm suas naturezas mudadas, que nascem de novo, fazendo morrer a velha natureza. Vocês sabem disto. A velha natureza tem que morrer e nascer com domínio sobre todos os nossos sentidos, a natureza divina. Pedro disse: para que fiqueis participantes da natureza divina. Temos de escapar da corrupção, da concupiscência que há no mundo, e a nossa alma ser unida à palavra, a nossa alma ser unida ao Espírito de Deus, que então faz valer o que está escrito para nós. Caso contrário, nós ficamos interpretando a nossa maneira que queremos viver. Não pode ser assim. O Espírito Santo encontrou em Jesus, de fato, o Cordeiro, e ele pôde conduzi-lo para o deserto para ser tentado e depois para a crucificação. Quiseram fazê-lo rei, quiseram exaltá-lo às suas maneiras aqui, por causa de pão e por causa de cura, mas ele não aceitou. Ele conhecia a sua missão. Os próprios escolhidos companheiros pessoais dele queriam fazer tabernáculo lá no monte da transfiguração, mas ele não ficou lá. Ele sabia e conhecia a sua missão. A igreja conhece a sua missão aqui na terra. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Se ela se torna fraca sem o Espírito Santo, ela fica pisada pelos homens, pelos favores humanos, e então torna-se um sal insípido. Mas Jesus nunca foi um sal insípido. Sempre quando ele abriu sua boca em qualquer lugar, houve resultado, houve reação. Era Deus falando. E quando ele estava em seus mensageiros, durante as eras, cada mensageiro que abriu sua boca foi o Espírito Santo falando, e o resultado foi o mesmo. A mensagem que Deus envia não é um sal insípido, porque é o Espírito Santo naquele corpo, é o Espírito Santo na igreja, conduzindo-a para os palácios, para as grandes posições sociais dos homens? Não. Para onde o Espírito Santo conduziu a Cristo e a igreja nos séculos passados? Basta nós pararmos um pouquinho e veremos em que enredo temos caído, e gritaremos por misericórdia em tempo, e ocuparemos o nosso tempo que nós dedicamos a Deus em busca do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Quando o batismo do Espírito Santo verdadeiro vem sobre a igreja, ela faz a vontade de Deus, ela é dirigida por Deus, ela é dirigida pelo assim diz o Senhor.
ela passa a se inteirar intimamente, de coração, da sua posição aqui na terra. Ela conhece esse mistério tríplice de Deus, Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado nela, na igreja, e tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, esposo e esposa, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo. É a vida de Cristo irrigando a sua vida. Esse é o batismo através do qual Deus anda, caminha, realiza, fala através de seu corpo. Ele estava em Jesus Cristo e, na verdade, o conduziu para a crucificação. O Espírito Santo conduziu Jesus à cruz. Deixou que ele descesse à sepultura, mas não o deixou na sepultura. O ressuscitou e o levou para a glória, para sentar no trono de seu Pai, como vencedor. O Espírito Santo tem conduzido a igreja pelo mesmo caminho, a negar-se a si mesmo, à crucificação. Veja a história da igreja durante as eras, e tem levado à crucificação, mas ela não fica na sepultura. Os que dormiram na fé, ele a ressuscitará e transformará os nossos corpos, nós os que estivermos vivos, como diz São Paulo, e nos levará para a glória eterna. Na verdade, ele conduz a crucificação, a morte do eu, do ego, mas conduz também à glória eterna. Quem foi que levou Cristo à crucificação? O Cordeiro para a cruz? Foi a pomba, foi o Espírito Santo. Mas quem o ressuscitou? E a Bíblia diz: se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em vós, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Somos crucificados com Cristo, mas estamos assentados com Cristo no trono de seu Pai, pois essa é sua promessa, em nome de Jesus. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor.
dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus. A sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós é estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus. A sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre, sempre sim, com meu Jesus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.